Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, vamos falar sobre o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Apresentaremos algumas de suas principais ideias e sua famosa tese de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Rousseau é considerado o maior pensador do século XVIII e o primeiro crítico da cultura e da civilização ocidental. Ele foi um dos principais filósofos do Iluminismo. Mas vejam bem, ele foi também, ao mesmo tempo, crítico do Iluminismo. E sua influência foi enorme não apenas na filosofia, mas também nos desdobramentos políticos do período. Inclusive, o filósofo alemão Immanuel Kant falava que Rousseau era o Newton da moral. Vejam só que afirmação forte. Kant chama Rousseau de o Isaac Newton da moral. E o poeta alemão Heinrich Heine afirmou que Rousseau era a cabeça revolucionária da qual Robespierre nada mais foi do que a mão executora. Vejam só, então, a influência de Rousseau na Revolução Francesa. Rousseau seria, então, segundo Heine, a cabeça revolucionária e Robespierre seria a mão de Rousseau. Então, neste episódio, nós apresentaremos inicialmente uma breve biografia de Rousseau. Na sequência, falaremos sobre sua importância na história do pensamento e traçaremos as principais características de sua obra. E depois, abordaremos a sua tese de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Essa é uma ideia que muitas vezes atribui-se a Marx, por exemplo, como se o marxismo pensasse que os indivíduos são naturalmente bons e que por isso o comunismo funcionaria. Mas veja bem, esta é uma tese de Rousseau e não de Marx. Mas nós vamos explicar isso melhor, em que consiste essa bondade do homem, porque não há nada de ingênuo aqui em Rousseau. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não há data nem para você começar nem para você terminar, isso é, o seu acesso é vitalício e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, não. Os nossos vídeos vão te preparar para que você leia por conta própria alguns dos principais textos escritos pelos principais filósofos de cada período. Para saber mais, ver a grade curricular e já fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está aqui na descrição deste episódio. E o nosso segundo e último recado é que continuam abertas as inscrições para os nossos dois outros cursos, a Filosofia de Karl Marx, uma introdução, e o curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. Os links para estes cursos estão aqui na descrição deste episódio. Clicando, você pode ver a grade curricular e já fazer a sua inscrição. E você também pode encontrar estes links em nosso site em www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, Jean-Jacques Rousseau. Vejam só, Rousseau é interpretado de maneiras contraditórias, o que decorre de sua própria forma de se expressar. Rousseau se inspirava em Sócrates e afirmava que seu saber consistia apenas em saber que nada sabe. Então, Rousseau também afirmava, olha, eu só sei que nada sei. Ele mesmo certa vez afirmou, abre aspas, prefiro ser um homem de paradoxos a ser um homem de preconceitos, fecha aspas. É uma frase que eu acho sensacional e eu, inclusive, utilizei essa frase como epígrafe de meu livro. Prefiro ser um homem de paradoxos a ser um homem de preconceitos. Agora, vejam só que um paradoxo não é uma contradição, mas apenas a aparência de uma contradição. A verdade do paradoxo é manifesta tão logo a aparência da contradição é resolvida, e por essa razão,
Rousseau é às vezes interpretado como um teórico do sentimento interior como único guia para a vida. Mas às vezes Rousseau também é visto como o defensor da absorção total do indivíduo na sociedade. Como nós afirmamos, as interpretações de Rousseau são muitas vezes contraditórias e vão em sentidos opostos. Porque, para alguns, Rousseau seria um liberal, mas para outros, Rousseau pode ser visto como um socialista. Às vezes ele é visto como reacionário, às vezes como progressista, às vezes como iluminista, às vezes como romântico. Alguns o veem como individualista, outros o veem como um coletivista. Ele é visto também como um antecipador de Kant e também visto como um precursor de Karl Marx. Então vejam só, são diversas as interpretações que se fazem sobre a obra de Rousseau. Agora, uma coisa é consenso. Rousseau é o primeiro grande teórico da pedagogia moderna e, nesse sentido, ele registrou suas principais reflexões sobre o tema em sua obra Emílio, ou Sobre a Educação. E a propósito, este episódio de hoje, aqui no podcast, terá uma continuação exclusiva na plataforma Apoia-se. Se você já é um de nossos apoiadores, basta acessar sua conta através do site www.apoia.se ou então através do aplicativo do Apoia-se para smartphone. E lá você terá não apenas o texto que deu origem a este episódio aqui, mas também a continuação, uma continuação exclusiva na qual falaremos sobre esta obra que acabamos de mencionar, Emílio ou Sobre a Educação, de Jean-Jacques Rousseau. Antes de entrar propriamente na obra de Rousseau, falemos então um pouco sobre o homem. Vamos apresentar um breve esboço biográfico de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra no ano de 1712. O seu pai era um relojoeiro calvinista e sua mãe morreu em decorrência do parto que lhe trouxe à luz. Vejam só, é uma situação muito triste, né? A mãe do Rousseau morreu dando à luz a ele. Sobre este episódio, Rousseau afirmava: "Eu custei a vida de minha mãe, e meu nascimento foi minha primeira infelicidade." Vejam só, uma frase forte. O Rousseau é cheio dessas frases fortes de efeito, né? Então vejam só novamente. Eu custei a vida de minha mãe, e meu nascimento foi minha primeira infelicidade. O pai de Rousseau teve que fugir posteriormente de Genebra para evitar um processo judicial. Então, Rousseau foi entregue inicialmente a um pastor calvinista e depois a um tio. Então vejam, por causa disso, dessa situação familiar, a educação de Rousseau foi bastante desordenada. E aqui vai começar uma vida de muitas andanças e mudanças, uma vida de altos e baixos, de amigos e inimigos. Rousseau teve várias profissões diferentes durante a sua vida. O Rousseau foi camareiro, ele fez trabalhos manuais, ele foi secretário de um embaixador, ele foi compositor de ópera, professor de música e escritor de romances, para citar apenas algumas de suas atividades. A vida de Rousseau começa a mudar para melhor a partir de 1750. Nesse ano, ele lê um anúncio no jornal dizendo que a Academia de Dijon, na França, estava recebendo artigos que respondessem à seguinte pergunta: o progresso das ciências e das artes contribui para a melhoria da moral? E Rousseau tem então uma espécie de iluminação intelectual, na qual ele teria visto todo o seu sistema filosófico em apenas um instante. Então, Rousseau escreve uma obra para participar deste concurso e ele vai responder negativamente à questão. Vejam só que interessante. O Rousseau vai dizer que o desenvolvimento das ciências e das artes, na verdade, pioram a moral e os costumes e depravam os homens. Isso era, de certa forma, paradoxal, porque o próprio Rousseau era um artista, né? Nós já mencionamos que ele escrevia óperas e romances. Rousseau, então, ganhou o prêmio e começou a ter grande visibilidade enquanto escritor. E o seu texto desencadeou uma discussão tão grande que a Academia de Dijon lançou um segundo concurso
no qual era preciso responder como a desigualdade surgiu entre os homens e se existem de fato direitos naturais. E aí Rousseau escreve mais uma vez para este novo concurso e a sua resposta é uma obra bem famosa do Rousseau chamada Discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens. Só que Rousseau não ganhou o prêmio dessa vez. E essa obra levantou uma questão que ele mesmo tentou responder em outra obra ainda. Seria possível fazer o homem retornar ao estado de natureza? A resposta a essa pergunta foi publicada em 1762 na obra Do Contrato Social, lançada no mesmo ano de outra de suas grandes obras, Emílio ou da Educação. E neste período, Rousseau já havia saído de Paris e havia decidido levar uma vida de acordo com o que escrevia. No ano de 1761, Rousseau lança o seu romance chamado Júlia ou A Nova Heloísa, romance baseado na história real de Pedro Abelardo e Heloísa. A propósito, há um episódio aqui no podcast contando a história de Pedro Abelardo e Heloísa, tá? Pedro Abelardo, filósofo medieval. Se você ainda não ouviu este episódio, basta navegar pelo nosso catálogo. E em junho de 1762, sua obra Emílio foi condenada pelo Parlamento de Paris e pela Sorbonne devido às suas visões teológicas heterodoxas, por assim dizer, e uma ordem de prisão foi emitida. Então Rousseau vai para Genebra, só que chegando lá, ele descobriu que suas obras também em Genebra haviam sido não apenas condenadas, mas também queimadas. Estavam queimando as obras de Rousseau em Genebra. Rousseau, então, se estabeleceu em uma pequena vila no norte da Suíça, onde viveu por 3 anos. E de lá ele escreveu algumas defesas de suas obras, mas com o tempo a permanência ali foi ficando mais difícil. E ele teve que definitivamente deixar o local quando a sua casa foi apedrejada por moradores instigados por um pregador local. O próximo local de exílio de Rousseau foi a Inglaterra, para onde ele foi convidado e foi acompanhado pelo filósofo David Hume. Agora, não demorou muito para que os dois também brigassem e Rousseau retorna a Paris. E ele teve permissão de lá ficar desde que não publicasse nenhuma obra. E à medida que o tempo passava, ia crescendo a sua depressão e também uma mania de perseguição. A partir de 1770, Rousseau se isola em Paris com sua esposa Thérèse e ele morre 8 anos depois, em 1778, aos 66 anos de idade. E no ano de 1794, revolucionários franceses vão exumar o seu corpo e o enterram no Panthéon, em Paris. Ele foi exumado devido à importância das ideias de Rousseau para os revolucionários franceses. Antes de prosseguirmos apresentando as principais ideias de Rousseau, faremos a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva melhor o conteúdo exposto até agora e revigore a concentração para o restante do episódio. Hoje nós vamos ouvir um trecho do Quinteto para Clarinete em Lá Maior, de um compositor que compartilhou a mesma época de Rousseau. Estamos falando de Wolfgang Amadeus Mozart, nascido em 1756 em Salzburg, na Áustria, e falecido em 1791 em Viena, também na Áustria.
Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos dos episódios, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Na terceira aba do nosso perfil no Spotify, há um link direto para esta playlist. Voltemos então ao nosso tema, Jean-Jacques Rousseau. Nessa segunda parte do episódio, vamos falar mais especificamente sobre o pensamento de Rousseau. O que é que nós podemos dizer de maneira geral como uma breve introdução sobre Jean-Jacques Rousseau? Bom, nós poderíamos iniciar dizendo que Rousseau foi o primeiro grande crítico da filosofia moderna. E nós podemos enumerar 3 pontos principais que conferem a Rousseau o lugar especial que ele tem na história da filosofia. E quais são esses 3 pontos? Primeiro, Rousseau foi o primeiro filósofo que questionou os reais benefícios das ciências e da doutrina do progresso, defendida por nomes como Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton. O que era considerado por estes como progresso, Rousseau vai chamar de retrocesso em termos de virtude e felicidade. Rousseau vai criticar pensadores políticos como Thomas Hobbes e John Locke, que defendiam um sistema baseado no interesse próprio e na dependência mútua. O sistema que esses filósofos defendiam, ao invés de gerar a liberdade prometida, prosperidade e mudança nos costumes, não. Esses sistemas defendidos por estes filósofos estavam levando à escravidão, à desigualdade e ao egoísmo, de modo que o resultado não era uma associação política saudável, mas a sociedade burguesa. E talvez Rousseau tenha sido o primeiro a usar o termo burguês no sentido que lhe damos hoje. O segundo dos 3 pontos que vamos enumerar é que Rousseau é um crítico interno do iluminismo. Vejam só, Rousseau não critica a modernidade de um ponto de vista cristão ou então de um ponto de vista do republicanismo antigo. Não, Rousseau vai aceitar as principais premissas do pensamento de Hobbes e Locke, por exemplo, no que diz respeito à natureza humana, mas então Rousseau vai voltar os seus argumentos contra eles próprios. Rousseau vai dizer, por exemplo, que o homem não é o animal político de que fala Aristóteles. Não, mas que o homem é egoísta e antissocial por natureza. Só que aqui, no entanto, ele passa a se distanciar de Hobbes e Locke, porque se o homem não é um animal social por natureza, então ele é um ser solitário, de capacidades intelectuais limitadas e com poucas paixões. Então, ao invés de os seres humanos estarem em uma guerra de todos contra todos, não, os seres humanos estavam inicialmente em uma situação de animalidade pacífica. O homem se desenvolveu nisso que é hoje através da vida em sociedade, o que significa que, para Rousseau, a natureza humana é maleável. A natureza humana se transforma historicamente. Vejam só, isso vai ter reflexos depois em Hegel e também em Marx. Então, ao invés de postular uma natureza humana imutável ou metafísica, não, Rousseau considera uma natureza humana dinâmica que pode ser transformada, inclusive, para pior. Isso mesmo, a natureza humana pode ser transformada, mas tanto para um lado quanto para outro, tanto para cima quanto para baixo, tanto para melhor quanto para pior. E o terceiro ponto que podemos mencionar é que Rousseau é um teórico da democracia. Ele é o primeiro grande pensador a afirmar que a democracia é a única forma legítima de Estado. Hoje, isso pode parecer muito óbvio ou natural, mas a posição de Rousseau foi explosiva em sua época. A democracia que ele defende, no entanto, não é simplesmente a democracia de eleições, de representatividade, mas uma democracia direta. Rousseau foi uma das principais referências dos revolucionários franceses, e estes apelavam a Rousseau como autoridade para fundamentar suas posições. E como nós já mencionamos, o Rousseau foi tão importante para os revolucionários franceses que, por isso, eles exumaram seu corpo
que repousava em uma pequena ilha no meio de um lago próximo de Paris, e levaram seu corpo exumado em procissão solene, tocando uma música composta pelo próprio Rousseau, e então foram enterrá-lo no Panteão. Vamos falar agora sobre a famosa tese de Rousseau de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Esta é uma das teses mais discutidas de Rousseau. Seria a ideia de que o homem é naturalmente bom, mas ele é corrompido pela sociedade. O próprio Rousseau afirma que o princípio fundamental do qual ele parte é de que o homem é naturalmente bom, ama a justiça e a ordem e que não há perversidade original no coração humano. Mas vejam só, isso vai de encontro à doutrina cristã do pecado original, doutrina segundo a qual todo ser humano já nasce corrompido por causa do pecado de Adão. E uma primeira questão que surge é: em que consistiria então essa bondade original do homem de que fala Rousseau? Nós podemos ter uma noção do que Rousseau queria dizer ao analisar a comparação que ele faz entre o homem selvagem e o homem civilizado. Então vamos lá, vamos fazer esta comparação. Rousseau afirma que o homem selvagem, depois de comer, está em paz com toda a natureza e é amigo de todos os seus companheiros humanos. Dizendo então no popular, o homem selvagem, depois de ter comido, não quer guerra com ninguém. Se tiver que disputar comida, primeiro ele vai calcular se é mais fácil buscar a sua própria comida em outro lugar ou então entrar propriamente numa briga. Agora, como esta briga não envolve orgulho, a briga termina logo depois de alguns golpes e socos, e aí o vencedor come e o perdedor vai caçar. Agora, com o homem na sociedade é diferente. O homem civilizado, depois de buscar o necessário, ele vai buscar o supérfluo. E depois disso vem a busca por iguarias, depois por riqueza, depois por servos e então escravos. E como estes tipos de desejo nunca cessam, em breve este homem civilizado estará cortando gargantas, tentando se tornar o único mestre do universo. Veja então que a questão em jogo aqui é que o homem selvagem tem poucas necessidades naturais e tem os meios de satisfazê-las. Ele não possui orgulho, que é algo que lhe faz dependente de outros seres humanos. Agora, por outro lado, o homem civilizado tem uma multidão de paixões que ele não consegue satisfazer e as quais envolvem uma relação de servidão que corrompe tanto o mestre quanto o escravo. Veja, então, que a bondade natural do homem consiste, então, no equilíbrio entre suas necessidades e paixões, de um lado, e sua capacidade de satisfazê-las, por outro. A bondade natural de que fala Rousseau não significa que os seres humanos são naturalmente benevolentes ou altruístas. Não, mas sim que suas paixões naturais e faculdades tendem à autopreservação e ao bem-estar. O homem em estado de natureza não é nem bom e nem mau. Ele não tem vícios e nem virtudes. A bondade de que fala Rousseau não é no sentido moral, mas no sentido físico. Ele não tem propriedades ou características que coloquem em risco sua autopreservação. E por isso que o homem natural é bom. À medida que o homem se desenvolve em sociedade e adquire novas paixões, tais como o orgulho, que lhe tornam dependente dos outros, então ele se torna mau, degenerado ou depravado. Isso significa, então, duas coisas: que seus impulsos não lhe conduzem mais à felicidade e que este adquiriu características que são nocivas à sua autopreservação e bem-estar. A capacidade que o homem tem de mudar sua natureza é o que Rousseau chama de perfectibilidade do homem. O que caracteriza o homem, então, não é o fato de ser racional ou
um animal político, como afirmaram outros filósofos, mas sim a sua perfectibilidade. Mas agora, a proposta de Rousseau não é voltar ao estado de natureza, como certa vez ironizou Voltaire. Voltaire, certa vez, em uma carta a Rousseau, dizendo que, ao ler o seu livro, que havia sido escrito contra a raça humana, Voltaire disse que teve imediatamente vontade de andar novamente de 4, mas que ele não conseguiu fazê-lo porque já tinha mais de 60 anos que ele havia abandonado este hábito. Voltaire, muito irônico, e foi irônico até nesta carta a Rousseau. Mas vejam então, o que Rousseau propõe é reformar as instituições e nossa própria natureza, e não voltar a um passado que é inacessível. Foi este, então, o nosso episódio de hoje, e lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O episódio que você ouviu hoje é um trecho do que você vai encontrar em nosso curso. O link está na descrição deste episódio, assim como o link para os 2 outros cursos, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução, e o curso de Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. E como eu afirmei no início deste episódio, nós teremos uma continuação desta discussão lá no Apoia-se. Lá nós apresentaremos brevemente a obra Emílio ou sobre a educação. E se você então considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. Nós tivemos ultimamente um aumento no número de apoiadores, mas ainda não alcançamos o mínimo necessário para sustentar este trabalho. Há um link para o Apoia-se aqui na descrição deste episódio. Você também pode contribuir com este trabalho através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.